Olá, eu sou Cacaverá e hoje eu quero falar sobre uma figura, sobre um ícone também que é importante na história, não somente na história do Brasil, mas na história da relação entre os povos originários e os povos que aqui chegaram depois do século XVI. Quero falar do Orlando Vilas Boas. Mas para entender a importância dessa pessoa nessa história, é necessário dizer algumas coisas. Por exemplo, desde o século XVI, a relação do europeu, a relação de uma mentalidade de pessoas com os povos originários tem sido sempre uma relação de opressão, uma relação de manipulação, uma relação de exclusão. Aqueles que chegaram aqui no século XVI chegaram para explorar essa terra chamada Brasil e chegaram para explorar os povos que aqui habitavam nessa terra. E assim tem sido no século XVI, XVII, XVIII, XIX, no século XX. E a primeira relação não predadora entre pessoas não indígenas e indígenas começou de uma maneira muito recente, é algo que se inicia, por incrível que pareça, de uma maneira mais proeminente no século XX. E uma das pessoas que são um marco de uma relação não opressora é justamente o Orlando Vilas Boas. Mas antes do Orlando houve, por exemplo, o Kurt Enkel, o Neumann Daju, que é um migrante alemão que chegou no Paraná e se afeiçoou aos Guarani, se tornou um Guarani. E ele influenciou o Orlando Vilas Boas e o Rondon, que era um militar, que era um marechal, que depois de 500 anos de uma relação, de uma visão opressora entre não índio e índio, ele criou o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio. E o Orlando ele vem na influência dessas pessoas e na década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial, ele é o responsável pela não matança, porque na visão até antes da Segunda Guerra Mundial, o índio bom era índio morto, uma visão terrível. E o Orlando Vilas Boas, quando ele encontra com inúmeros povos numa jornada chamada Marcha para o Oeste, que era uma jornada de expansão para o Brasil, para o centro do Brasil, a qual ele era dos líderes dessa missão, ele propõe algo diferente. Ele propõe que os povos deveriam ser respeitados nas suas culturas e na sua integridade. E ele é o responsável pela criação de um dos maiores parques, de uma das maiores áreas de preservação de cultura e de ecossistema do mundo, que é o Parque Nacional do Xingu. Para vocês terem uma ideia, através do Orlando ele consegue deslocar mais de 17 povos, e esses povos até hoje mantêm a sua cultura e os seus princípios, os seus valores, graças a esse deslocamento, né, que acontece, que gera o Parque Nacional do Xingu. E o Parque Nacional do Xingu, hoje, ainda persevera, ainda insiste na manutenção dessas culturas, graças à ação do Orlando Vilas Boas. Então, eu quero honrar hoje a figura do Orlando Vilas Boas e a sua importância. Eu sou Cacaverá, Água de Aveté. Oremarota, Parauá, Oruauã, Taquareporã, Hey JJ, Hey JJ, Hey JJ. Oremarota, Parauá, Oruauã, Taquareporã, Hey JJ,
hey, JJ, hey, JJ. Oremar, Ota, Parauá, Oruauã, Taquareporã, hey, JJ, hey, JJ, hey, JJ.